Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Fique agora com mais uma audiomensagem do nosso culto. Seja edificado, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, amém? Você trouxe a sua Bíblia, pegue ela aí. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, versículo de número 7. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento? Deus. Deus dá o crescimento. Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém, igreja? É Deus. Amém? Diga assim, é Deus. Diga assim, tudo que eu fizer, o meu resultado, ele vem de Deus. Se eu faço certo, não tem como dar errado. Mas se eu faço errado, não tem como dar certo. Amém. Assenta no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Como eu disse, nós estamos agora na reta final, né? Nos últimos metros da nossa corrida. Nós não fizemos uma maratona, nós fizemos uma corrida curta, são 9 cultos. Amém? Mas, irmãos, nós estamos chegando num momento decisivo, com o qual nós vamos encerrar esse projeto, mas nós vamos fazer isso com uma fé violenta. Amém? Nós não vamos fazer de forma passiva, nós vamos fazer de forma de intervenção. Como é isso? Porque quando forma de passivo, você está ali para pacificar, você está ali para acalmar a situação. Não, você está aqui para provocar o seu milagre. Amém, igreja? Diga assim, eu vim para provocar o meu milagre. Deus vai fazer você um homem e uma mulher de uma fé violenta, que é um provocador de milagres. Amém, irmãos? Escuta, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos dá o tema para a nossa mensagem de hoje. Que é o que, igreja? Plantar, regar e o que? Crescer. Amém? Nós vemos aqui que é uma etapa. Não tem como nós começarmos colhendo frutos de uma semente que ainda não foi semeada. Mas nós precisamos primeiro semear. Em algum momento nós precisamos regar. Mas creia que é Deus que dará o crescimento. Por quê, irmão e irmã? Porque mesmo na natureza, observe, há um período que você está esperando pela chuva e ela não vem. É uma estiagem, ela não vem. E de repente você pensa assim, eu semeei a minha semente, a chuva não veio e agora? Mas quando você menos espera, Deus manda uma chuva fora da temporada. E aquela chuva é suficiente para fazer com que a sua semente possa nascer, possa crescer. Então, nessa noite, nós vamos nesta fé. Eu vou plantar, eu vou regar, mas é Deus que vai dar o crescimento. E isso vai ser em qualquer área da sua vida, amém? Na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira. Qual é a área que você vai semear? Eu não sei. Mas eu só sei dizer para você que você planta, rega com fé e Deus dá o crescimento. Sabe por quê, igreja? Porque Deus é fiel. Se você acompanhar, irmãos, durante toda a Bíblia, você vai ver a fidelidade de Deus. Você vai ver Deus abençoando. Você vai ver Deus fazendo a coisa acontecer. Porém, de um outro lado, sempre tem um homem e uma mulher com fé para semear algo, para plantar a semente. Amém, irmãos? Porque a semente ela é tão pequena
que às vezes nós não damos a ela o respeito que ela merece ter. Mas por trás de toda semente tem uma árvore. E por trás de toda árvore tem uma grande colheita. Aleluia. Aleluia. Porque a árvore, a semente plantada e a árvore que cresce, ela frutificará. Ela frutificará. Ela será abençoada em nome de Jesus. Amém, igreja? Então nós estamos agora caminhando para o ano de 2025. Um ano que já foi declarado. Um ano que já foi profetizado. E agora, irmão, é com você. Irmã, agora é com você. É a sua fé. É a sua fé que vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque, irmãos e irmãs, só vive novidade de vida quem está fazendo alguma coisa. E quando a pessoa fala assim, eu não vou fazer isso aí não, porque isso aí já está meio ultrapassado. Mas aquele que faz é aquele que vive a novidade. Porque quem não faz nada, nada acontece na vida dele. Ele não vive nada. Por quê? Ele não quis arriscar. A nossa fé não é um tiro no escuro. Amém, irmãos? Com a fé, nós damos um passo firme, porque Deus garante o nosso sucesso. Deus garante a nossa bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para que nós possamos, então, viver este tempo de expansão, tem que ter, irmãos, uma semente plantada. Tem que ter uma semente plantada. Você vai ter que regar isso. Para que Deus possa dar o crescimento. Vamos falar um pouco de família? Às vezes nós vivemos, não digo talvez você, talvez eu também não, mas quantas famílias vivem conflitos? Quantas pessoas estão aqui, ou talvez não estejam, mas é o exemplo nosso agora, que querem que a sua família não viva mais conflito. Mas o que essa pessoa está semeando para que este conflito acabe? Para que passe, para que cesse, para que algo novo aconteça, para que algo diferente venha. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa ela não dá o braço a torcer, ou ela não estende o braço para socorrer, ou ela não faz nada para mudar aquela história. Então, o que nós estamos falando aqui nessa noite? Se a pessoa que vive um conflito na família quer ver uma mudança, ela vai ter que semear uma semente de paz. Ela vai ter que semear uma semente de fraternidade. Ela vai ter que semear uma semente de amizade dentro de sua casa e regar. Porque não basta só, irmãos, escuta, isso aqui os antigos que falavam, amém? Não basta o caldo de galinha gorda de um só dia. Não é verdade? Você breve ficará com fome de novo. É algo que tem que ser o quê? Constante. E essa constância é o que nós estamos falando sobre regar. Quanto mais você regar a sua semente com a sua fé, aí mais rápido Deus dará o crescimento. Porque se você quer ver sua família de pé, meu irmão, é como o apóstolo Paulo diz, por esta causa eu me coloco de joelhos. Amém? Você lança a semente, você rega a semente e Deus dá o crescimento. Diga assim, Deus dará o crescimento. Você e eu digo você e eu, ou eu e você, nós precisamos crer no poder da nossa semente. Porque, irmãos, hoje eu tive a oportunidade de meditar. Minha esposa me deu uma maçã e eu levei para o trabalho. Quando foi de tarde, no final do dia, eu falei, vou comer essa maçã. E comi a maçã. Enquanto eu comia a maçã, caiu uma semente dela em cima da mesa. Aí eu peguei aquela semente, fiquei olhando. Aí eu fiz até um slide e mandei para você ver. O que é isso? Uma semente. Depois daquela imagem eu coloquei. Essa semente produziu uma árvore. E depois da árvore eu coloquei. O resultado da árvore é o fruto. Aleluia. Significa que se nasceu uma árvore, alguém plantou a semente. Alguém cuidou do lugar onde aquela semente estava plantada, regou, cuidou direitinho ali, e nasceu a árvore e no tempo certo deu o seu fruto. Então você tem que crer no poder da semente. Porque se você não crer, como Deus vai te abençoar? Pensa nisso comigo agora. Se você não crer,
se eu não crer, como Deus vai me abençoar? Porque a Bíblia diz que Deus, ele trabalha com a fé. Amém? Se você quer agradar a Deus, é necessário que você tenha fé. Como eu faço para ter fé? É ouvindo a palavra. É ouvindo a mensagem que vem do Senhor. Quanto mais você ouve a mensagem, mais a sua fé, ela cresce. Amém? Como a árvore. A semente é a palavra. Foi lançada em você. Você ouvindo, você está regando. E quanto mais você rega essa semente no seu coração, a sua árvore de fé cresce. E logo, logo ela está produzindo o quê? Frutos. Amém, igreja? Frutos. Glória a Deus. Diga graças a Deus. A Bíblia diz, em Gálatas 6:7, não erreis. De Deus não se pode zombar. Tudo que o homem plantar, isto ele vai o quê? Colher. Ele colherá. Irmãos, escuta. A minha semente é boa demais. Porque se eu planto amor, não tem como eu colher guerra. Amém? Se eu planto amizade, não tem como eu colher inimizade. Porque não há adulteração na semente. A semente, se você olhar, ela tem uma casca. Ela protege o que está lá dentro. Não tem como ser contaminada. A semente, ela é boa. Se aquela casca ali da semente estiver danificada, aquela semente já não presta mais. Não adianta você plantar ela, porque ou ela já morreu, ou ela já foi contaminada, ou ela foi brocada por algum bicho. Então não vai dar certo. Então escolha a sua semente. Escolha a sua semente. Escolha uma semente boa. Escolha uma semente de qualidade. E acredite no poder da sua semente. Irmãos, a vida... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e quando eu falei isso, ele riu. Ele falou assim, é porque a gente fica velho e não sei o quê. Eu falei, meu amigo, a vida é igual um cartão de crédito. A gente vai gastando, uma hora a fatura chega. Uma hora a fatura chega. Então, se eu quero uma vida boa, eu preciso semear na minha própria vida uma saúde boa. Eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso me atentar a um bom sono, a um bom momento de descanso, eu preciso sair da letargia, eu preciso praticar algum esporte, eu preciso fazer alguma atividade. Para quê, irmãos? Porque eu estou semeando saúde. E se eu semeio saúde, não tem como eu colher resultado de doença. Amém? Eu só vou colher aquilo que eu creio. Em que você tem acreditado neste projeto de vida? Em que você tem investido a sua fé neste projeto de vida? Irmãos, não tenha este momento destes cultos apenas como uma palestra, mas tenha este momento como uma oportunidade que você está recebendo um ensinamento para o seu conhecimento e para o seu crescimento. Às vezes nós lemos a Bíblia, estava conversando com o pastor Disseu e não percebemos os detalhes. Eu fico olhando a vida de Salomão. Às vezes as pessoas falam assim, Salomão orou a Deus e pediu Deus o quê? Pois é, mas ele não pediu sabedoria a Deus apenas. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Porque não basta só ter a sabedoria, precisa ter o conhecimento também. E assim Deus proveu na vida dele. Mas ele pôs um objetivo, porque ele não quis ser sábio e ter conhecimento apenas para se vangloriar ou tirar vantagem das pessoas. Ele quis ter essa sabedoria para quê, igreja? Para cuidar do povo de Deus. Então a minha semente, a minha semeadura, ela tem que ter um objetivo. Para que eu estou semeando? Para que a minha fé, ela vai ser usada agora, para que eu possa alcançar um objetivo definido e claro. Amém? Glória a Deus! Irmãos, tudo na vida começa com uma semente. Nós, irmãos, ficamos ali naquela expectativa das coisas que foram semeadas. Quando vão acontecer? A Bíblia diz que há um tempo certo. Amém? Há um tempo entre o plantio e há um tempo entre o crescimento, há um tempo entre a colheita. O que nós estamos falando aqui nessa noite? Nós estamos falando de semear,
regar e o quê? Crescer. Porque Deus vai dar o crescimento. E junto com o crescimento virá o resultado. Porque Deus abençoará. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, Deus disse, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Gênesis capítulo 8, versículo de número 22. Porque logo após o dilúvio, a Bíblia diz que Noé, ele teve uma atitude que agradou a Deus. E quando você tem uma atitude que agrada a Deus, irmãos, junto com a sua atitude que agrada o Senhor, vem uma resposta de Deus para a sua vida. Vem uma provisão de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você pode ler na palavra de Deus que um homem de Deus, uma mulher de Deus foi ao altar do Senhor, quando ele foi e voltou, Deus deu uma palavra. Deus liberou uma palavra para abençoar, ou para que seja a exortação, mas teve uma palavra, porque a semente semeada, ela não voltará vazia. Ela não voltará, ela não será estéril. Amém, irmãos? Ela será fértil, ela será cheia de vida, ela te abençoará. Aleluia. A semeadura, irmãos, escuta, é uma lei. É uma lei. Não tem como nós plantarmos e não colhermos. Não tem como. E se você observar muito bem, a terra por si só, ela frutifica. Você não precisa plantar, não. A terra sozinha, ela frutifica. Chupa um caroço, chupa uma manga e pega o caroço e joga ali no meio do mato. Daqui a um tempo, volta lá para você ver se não tem um pé de manga lá. Porque a terra sozinha, ela frutifica. Agora, é muito melhor você ter um plantio sabendo que veio da sua mão. Mas há uma promessa de Deus que o Senhor diz que nos colocará em lugares, isso é profético, que o Senhor nos colocará em lugares e nós faremos colheita onde nós não plantamos. Pastor, isso é roubo? Não, é Deus te dando posse, é Deus liberando vitória, é Deus abrindo porta, é Deus te concedendo uma colheita maior do que a sua semeadura, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que o Senhor levou Israel para uma terra e ele disse assim, vocês habitarão em casas que vocês não construíram, vocês colherão aonde vocês não semearam, é o que o Senhor promete. Uma colheita que não fomos nós que plantamos. Aleluia. Porque, diga comigo assim, a terra sozinha, ela frutifica. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, aonde Deus te levar, melhor é que você vá com uma semente de fé. Amém? Mas aonde Deus te levar, Deus te dará resultado e colheita em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, irmão? Olha só, se nós, Tiago, ele nos ensina assim, capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe o que é certo de se fazer e não faz, comete pecado. Irmãos, a fé é uma lei poderosa que o próprio Deus a pratica. Tanto que no Evangelho de Marcos, capítulo 11, Jesus diz assim, tendes a fé de Deus. Amém? Tendes a fé de Deus. Deus é um Deus de fé. Então, se você sabe que é preciso ter fé, por que você não pratica a fé? Por que você não exerce a fé? A fé é acreditar, meu irmão, aonde mais ninguém acredita, minha irmã. A fé é fazer aquilo que mais ninguém está fazendo. A fé, meu irmão, minha irmã, é a situação que vai acontecer ainda que os teus olhos não veem. Tem que ter fé. Você tem que olhar para a semente e enxergar a árvore. E quando tiver árvores, você tem que enxergar o fruto. Semente, árvore e fruto. Aleluia! É o que você tem que enxergar. Porque, irmãos, o que você fizer pela sua fé, o que você fizer pela sua fé, minha irmã, Deus dará o crescimento. Aleluia! Deus dará o crescimento. Graças a Deus. Observa para você ver o ciclo, então, da semente, da árvore, o seu crescimento e o fruto. É um ciclo de prosperidade.
É um ciclo de riqueza. A árvore, ela vai repetir este ciclo até quando ela morrer. Até quando ela morrer. E a Bíblia diz assim, ainda haverá esperança para a árvore cortada. E ao cheiro das águas ela brotará de novo, em nome de Jesus. Porque tem gente, meu irmão, recebe essa palavra se for para você, porque tem gente que chega e está abalada e a fé dela morreu. A fé dela acabou. Frustrou, decepcionou, iludiu, não sei o que aconteceu. Mas Deus está dizendo que a esperança até para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela vai brotar. E se ela brotar, meu irmão, vai crescer. E se ela crescer, vai frutificar. Vai ter resultado em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu disse para você, acredite no poder da semente. Agora eu digo para você, não duvide do poder de Deus. Porque uma coisa, irmãos, é você entender, a semente, ela é poderosa. Mas, para que esta semente verdadeiramente tenha poder, você não pode duvidar do poder de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz assim, irmãos, antes que houvesse o dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Quem impedirá? Ou seja, o nosso Deus, ele é poderoso, ele tem poder. Então, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Sabe por que tem muita gente que a vida dela muda de verdade? Porque ela acredita no poder de Deus e investe lá. Investe lá. Investe o quê, pastor? Investe tempo. Dedica tempo. Ela se entrega. Ela permanece. Porque ela sabe que se ela está ou se ela chegou, não foi pela sua própria força, mas foi pelo poder de Deus. Irmãos, com o poder de Deus nós podemos ir mais longe. O homem sozinho, escuta, o homem por si só, ele pode muita coisa. E quando ele junta com 2, 3, 4, 5, 6, com um grupo de pessoas, ele pode fazer muito mais. Muito mais. Por que você acha que lá no Japão eles não falam português? Que lá nos Estados Unidos eles não falam português? Porque um dia os homens estavam reunidos todos num lugar e eles disseram assim, vamos construir uma torre tão alta, que essa torre vai alcançar a Deus. E se tiver um dilúvio, nós nunca mais seremos atingidos. E o nosso nome vai ficar marcado para toda a história. A Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver aquela obra. E Deus disse assim, o homem, quando ele se junta em um propósito, escutem isso, o homem, quando ele se junta em um propósito, ele pode muita coisa. Ele pode muita coisa. Mas o propósito tem que ser bom. Amém? Aquele propósito da Torre de Babel, o evento ficou conhecido depois como Torre de Babel. Amém? Que significa onde Deus confundiu as línguas. Por isso que espalhou o povo pelo mundo afora, cada um com suas línguas e tribos. Amém? Foi naquele momento. Mas o que eu quero chamar a atenção? Porque nós estamos reunidos aqui em torno do projeto de vida. Amém? Nós estamos aqui em torno do projeto de vida. Nós estamos aqui em torno de um propósito. E se nós agora unirmos a nossa fé, aleluia, se nós agora acreditarmos, nós passamos fé um para o outro, nós olhamos e falamos, ô pastor, eu não desanima não, ô João, vamos para cima, não desanima não, Lucinho, vai dar certo, pastor Vanderlei, nós vamos conseguir. E aí um anima o outro, um anima o outro, um anima o outro, e aquilo ali, quando Deus olha, Deus vê a força. Aí entra a palavra profética do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordenará a bênção, ali o Senhor vai liberar uma bênção na união dos irmãos, amém? União em torno de um só propósito. Em Atos dos Apóstolos diz, irmãos, que a igreja estava unida em um só propósito. Eles estavam unidos em uma só oração. E de repente caiu sobre eles o Espírito Santo. Se nós estivermos unidos aqui, irmãos, verdadeiramente nesse propósito, Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Eu tenho falado nas nossas lives esses dias, irmãos, não espera o Leandro receber o milagre dele. Recebe aí, Leandro, o seu milagre.
Não espera o Leandro receber o milagre dele ali para você falar assim, agora que o Leandro recebeu, eu vou receber também. Vou crer também. Não. Seja você, no seu coração, você sempre dizendo, eu vou receber primeiro. Isso aqui não é competição, amém? Mas você tem que ter no teu coração dizer, eu vou receber primeiro, eu vou receber essa cura, eu vou receber essa porta aberta, eu vou receber a minha salvação, eu vou receber a bênção do Senhor. Porque se você não tiver este desejo ardente, como Deus vai fazer? É ruim demais você fazer algo para alguém que está com má vontade, não é verdade? Tem gente que tem má vontade até de receber, meu irmão. E Deus está procurando pessoas com um coração ardente, com desejo, com vontade, com uma fé violenta de provocar o milagre, meu irmão. Quem quer provocar o seu milagre aí? Provoca Deus aí, meu irmão. Bate palma e grita de glória. Aleluia! Glória a Deus! Então não duvide do poder de Deus. Porque, irmãos, não precisa Deus de uma semente em si para te abençoar. Porque, já disse, a terra por si só, ela frutifica. Amém? Mas quantas pessoas estão deixando de viver o melhor de Deus? A Bíblia diz assim, o melhor de Deus está por vir. Está por vir aonde? Na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele que está com desejo ardente, na vida daquele que planta uma semente, na vida daquele que rega, e aí Deus vai dar o crescimento, porque Deus é poderoso. Diga comigo assim, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer crescer, em nome de Jesus, a minha semente, a minha árvore, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, o fundamento do reino de Deus, observa, tem tudo a ver com o plantio. O fundamento do reino de Deus tem tudo a ver com o plantio. Jesus contou parábolas, Jesus falou das colheitas, a Bíblia conta a história dos homens de Deus que plantavam e colhiam. Então, o reino de Deus, ele tem a ver com o plantio. E você sabe, irmãos, que para plantar, não é de qualquer jeito. Tem um processo, tem ou não tem? Quem já plantou milho aí? Tem um processo para plantar o milho, tem ou não tem? Então, o reino de Deus também trabalha com processos. Amém? E o que nós estamos fazendo desde o dia que o nosso projeto de vida começou? Nós estamos passando por processos. Lembra no primeiro dia que eu falei? Projeto é uma construção. Amém? Você vai construindo as etapas do seu projeto de vida. Você vai elaborando, você vai sonhando, você vai desejando. Irmãos, e o nosso projeto está maravilhoso, porque ele está sendo coberto por todas as áreas. Amém? Todas as áreas. Quando você olha com os seus olhos podem ver e imaginar. E a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que a nossa mente imagina é possível a gente receber. Amém? Glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue disse assim, no seu pensamento, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu ficarei curado. Ela saiu e tocou na veste de Jesus. E ela foi curada. Porque a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, conforme eu pensei, assim aconteceu. Amém? O que você está pensando de 2025? O que você está pensando de 2025? Você está se apoiando em quem em 2025? Em qual palavra você está acreditando para 2025? Irmãos, a gente escuta cada coisa. Eu dou preferência para escutar um jornal só ao longo do dia. Se eu não escutar, por exemplo, vou dar só um exemplo, não é fazendo propaganda não. Se eu não escutar o jornal de manhã na Itatiaia, eu escuto o jornal na hora do meu almoço, assistindo na televisão, qualquer um que estiver passando lá. Só para mim estar pegando mais ou menos o que está acontecendo. Amém? Só para mim não ficar alheio. Não ficar boiando no meio de todo mundo. Só para mim ver o que está acontecendo. Aí eu fico sabendo um pouquinho do esporte, eu fico sabendo um pouquinho da política, eu fico sabendo um pouquinho da economia. Violência não precisa nem falar, né, irmãos? Você não precisa nem ligar o jornal para a gente ver o que está acontecendo. Mas aí há um contraponto.
Em que eu vou me basear? Naquilo que eu estou ouvindo do mundo, que são informações, ou aquilo que está dentro de mim, que é uma revelação? Porque tem gente aqui que já está sonhando com a vitória dele. Tem gente aqui que já está sonhando da bênção na família. Tem gente que já está sonhando da bênção profissional. Tem gente que já está sonhando de abrir um negócio próprio. Tem gente que está sonhando com a salvação dos filhos, do marido e da esposa. Tem gente que está sonhando com uma vida melhor. Tem gente que está dizendo assim, se ter a fé em Deus é tudo isso aí, eu quero para mim. Então a pessoa já está sonhando. E tudo que está dentro de nós é revelação do Espírito, igreja. Tudo que está dentro de nós é revelação do Espírito. E o que vem de fora, chamado de informações, vem para contraponto. Para que você possa comparar, opa, aquilo lá é bom ou aquilo é ruim? A Bíblia diz, eu posso tudo. Eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por todas as coisas. Amém? Irmãos, se nós temos que ser dominados por algo, que nós sejamos dominados por um espírito de fé. Amém? A Bíblia fala a história de Caleb. Caleb, você vai conhecer a história de Caleb lá no Êxodo de Israel. Ele e Josué fizeram a diferença. Amém? A Bíblia diz que quando eles estavam naquele deserto e que Moisés mandou eles irem, Caleb, Josué e os outros, espiarem a terra, Caleb tinha 40 anos quando começou essa jornada. Ele tinha 40 anos. E aí a palavra do Senhor vai nos ensinar que depois que eles entraram, começaram a dominar a terra, a guerrear, ainda tinha uma montanha lá, que Caleb falou assim para Josué, Josué, Moisés, servo de Deus, antes de morrer ele disse que isso aqui seria a minha herança. Uma montanha chamada Hebron. Isso aqui será a minha herança. Então dá-me hoje esta montanha. Porque com 40 anos ele me prometeu. Eu tenho hoje 85 anos, mas tenho força para ir à guerra. Amém, igreja? Então, a Bíblia diz que este Caleb, Deus falando, olha o que Deus falou. Este Caleb tem um espírito diferente. Amém? Por isso que Paulo escreveu, como está escrito, por isso crie. Cremos, por isso nós falamos. Com esse mesmo espírito de fé. Tem que ter um espírito de fé. Amém? Para que você creia que Deus é poderoso. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, os homens fabricam deuses de tudo quanto é jeito. Fabricam deuses de tudo quanto é jeito. Mas só existe um Deus que tem poder no céu e na terra. E você tem que acreditar no poder deste Deus, que é o nosso Senhor. Amém? Terceiro ponto, não olhe para a circunstância. Amém? Não olhe para a circunstância. Por isso que eu tenho falado, tenha um objetivo definido. Porque se você tiver um objetivo definido, você vai trabalhar para a realização dele. Agora, olha só, tem uma amiga, uma pastora amiga minha, que ela fala assim, tudo é difícil. Mas eu preciso escolher qual difícil eu vou resolver primeiro. É forte essa frase. Amém? Tudo é difícil, irmão. Se você for olhar, tudo é difícil. Mas você tem que escolher qual o difícil você vai resolver primeiro. É o que eu tenho falado. Qual é a luta que você quer lutar? Qual é a batalha que você quer investir? Tempo, força, energia. Qual é a batalha que você quer pôr seus investimentos lá? Amém? Então não olhe para a circunstância. Não olhe. Porque os que confiam no Senhor serão renovados. Porque às vezes você olha e fala assim, poxa, mas a minha circunstância é a saúde e eu não vou bem de saúde. Confia no Senhor e o Senhor renovará a sua juventude como a da águia. Amém? Amém? Amém. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não negará nada ao reto de coração. Está escrito no livro de Provérbios. Se o seu coração está reto diante do Senhor, o Senhor não te negará aquilo que você está pedindo. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele é poderoso para fazer aquilo que prometeu. Amém? As circunstâncias, irmãos, às vezes não pode estar boa, mas Deus não precisa de uma circunstância boa para ser Deus na sua vida. Sabe quando Deus foi Deus de verdade na vida de Israel?
Israel conheceu Deus de verdade enquanto eles caminhavam no deserto. Porque no deserto não tem água, mas Deus tirava a água da rocha. Quando achava a água estava envenenada, Deus curava a água. No deserto não tinha plantio para eles colherem e comerem um pão. E Deus mandava o pão do céu. Deus mandou carne, a roupa do corpo não envelhecia, as sandálias dos pés cresciam, não havia quem tivesse perna inchada, não havia doente no meio do povo de Deus. Porque Deus não depende de circunstância para abençoar uma mulher que crê, para abençoar um homem que crê, uma pessoa que está com uma fé forte, uma fé violenta para receber o seu milagre. Glória a Deus, Deus tem milagre para você, amém? Deus tem milagre para a sua vida, amém? Então creia, Deus quer, irmão, em nome de Jesus, te mover, Deus quer te impelir, Deus quer te impulsionar, Deus quer te empurrar para frente, em nome de Jesus, aleluia. Deus quer que você avance a passos largos, amém? É como nós estamos baseados no nosso projeto, Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, que é a base. Não impeça o crescimento, amém? Não impeça o crescimento, irmão. Porque se você não crê, você vai ver o irmão que está do teu lado avançar e você vai ficar para trás. Não. Diga assim, eu não ficarei para trás. Amém, irmãos? Escuta, Deus se move. E quando Deus se move, Ele nos leva junto, irmãos. Deus se move e Ele nos leva junto, porque nós somos movidos pela fé. Nós somos movidos pelo espírito de fé. E assim vamos seguir. 2024 está acabando. Mas o que impede Deus de abençoar a sua vida até dia 31 de dezembro? O que impede o Senhor? O que é difícil para Deus fazer, irmã Geraldo? Nada. Nada. Para Deus nada é difícil, igreja. Nós só temos que crer. Nós só temos que acreditar. Irmão, eu não preciso aqui inventar uma história. Eu não preciso inventar uma profecia para você, porque tudo que eu estou pregando para você aqui já está dentro da palavra. Se você crer, você será abençoado, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Aleluia! Eu creio. E você? Eu creio. E você? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, todo milagre, ele é sobrenatural. Amém? Todo milagre, ele é sobrenatural. Quando ele acontece na vida de alguém, é porque Deus chamou essa pessoa até o altar. O altar é o lugar da nossa semeadura, pela fé. Amém? Porque é do altar que vem uma palavra. Porque é do altar, irmãos, que Deus libera a profecia. É do altar que Deus libera um direcionamento. Aleluia. Não olhe para a circunstância, olhe para Deus. Jesus disse assim, olhai para mim e sejam salvos. Porque quando você está olhando para Jesus, você caminha sobre as águas, aleluia, e vai até Jesus. Mas quando você tira o olhar de Jesus, você olha para quê? Para a tempestade, aí você começa a afundar. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando eu digo isso, irmãos, estou dizendo num termo, só para você entender, numa analogia. Porque na vida não é que nós vamos andar pelas águas, mas o contexto ali estava mostrando uma tempestade. Aquelas águas eram as águas da vida num contexto, e Pedro estava andando por ali até chegar em Jesus. Mas ele começou a observar a onda, ele começou a observar a circunstância, trovão, vento, relâmpago, ficou com medo. E o que impede a sua fé de andar é o medo. Sabe por que tem gente que não toma a decisão de ficar com Jesus, alicerçar? Porque tem medo. Tem medo, Terezinha. O que as pessoas vão falar? Agora eu sou crente? Ah, agora eu sou pastor? Agora eu sou uma pastorinha? Né? Aí a pessoa fica com medo do que as pessoas dão opinião. Mas a nossa opinião, irmãos, que nós temos que curtir e valorizar é aquilo que vem dos céus para nós. Amém? Glória a Deus! Escuta, separe a sua melhor semente. Eu estou com um sofá lá em casa e eu estou procurando um dono para ele. Só que assim, ele está com o pé quebrado, sabe?
Mas não tem nada não. Você põe um tijolo assim de madeira e ó, vai dar para você ficar um tempão com ele. Quem quer esse sofá aí? Não, não quer não. Mas é porque também tem um fogão lá, ele tem 6 bocas. Olha que coisa boa. 6 bocas. Funciona só 3. É uma maravilha. O forno esquenta só de uma metade. Só uma metade dele. De janeiro a junho ele esquenta uma metade, mas de julho até dezembro ele esquenta a outra metade. Quem quer ele? O que é isso, meu irmão? Amém? Assim como tem um montão de gente querendo se desfazer de resto, existem pessoas que querem oferecer resto para Deus também. E aí, aonde que entra a fé nisso? A Bíblia, eu vou te contar a história de Caim e Abel. Os dois foram até o altar. Você pode ler em Gênesis capítulo de número 4. Os dois foram até o altar, levarem as suas sementes. A Bíblia diz que um fez com carinho, com amor, e o outro fez de qualquer jeito. Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro. Por quê? Porque Deus achou que a oferta de um era maior e do outro era menor? Não. Porque você precisa dar a melhor semente. E não importa se ela é desse tamanho ou se ela é desse tamanho. O que ela não pode ser é um sofá com um pé quebrado com um tijolo de baixo. O que ela não pode ser é uma havaiana com um prego lá de baixo. Ai, pastor, o senhor não sabe a minha condição. Irmão, eu não estou aqui julgando a condição de ninguém. O que eu estou falando, entenda o contexto, que eu preciso oferecer para o meu Deus uma semente digna de honra. Amém? Digna de louvor. Aleluia! Glória a Deus! Você vai no amigo oculto, né? Vou dar esse exemplo de novo. Você vai no amigo oculto, compra um presente caro, né? E aí você leva esperando receber o quê? Um presente caro também. Aí você entrega o seu presente caro e fica na expectativa. Aí a pessoa vem com uma caixa desse tamanho, né? Aí você fala assim, meu Deus, estou até suando aqui, será que é eu? Será que é eu? Ah, sou eu! Que maravilha, olha o tamanho dessa caixa. Ai, deve ser uma televisão de 60 polegadas. Aí a hora que você chega, é uma caixa, outra caixa dentro da outra caixa dentro da outra caixa dentro da outra. E quando você chega lá no final, é uma caixinha de lenço. É uma meia social. Aí você fala assim, vou falar um palavrão, né? Aí você fala, não vou falar, vou me conter. Mas você fica triste, não é verdade? Você fica chateado, por quê? Você gerou uma expectativa em cima da sua semente, em cima do seu presente. Porque você esperava algo grande e recebeu algo pequeno, não é verdade? Mas qual é o homem que na Bíblia ofereceu algo para Deus de valor e que Deus não o recompensou 30, 60, 100 vezes mais daquilo que ele fez para o Senhor? Ai, pastor, a minha bênção tem preço? A sua bênção não tem preço. Porque a maior bênção Deus já te deu, que é a salvação. A maior bênção Deus te deu, que é a sua salvação. Mas o que nós estamos falando é que o nome da nossa oferta para Deus, do nosso projeto de vida, se chama oferta de honra. Amém? Então nós precisamos vir com honra. Irmãos, domingo, seja depois de domingo, seja até o dia 31 de dezembro, eu não sei que dia você vai ter o recurso para você fazer a sua oferta de honra, mas olha, faça ela com alegria no seu coração. Amém? Você vai passar pelo altar, seja qual for o dia, a partir de domingo, você vai passar pelo altar aqui, olha, vai ser ungido com óleo, vai receber o óleo da unção, irmão, vai ser maravilhoso. Tem que ter expectativa de ser tocado pelo Senhor e a bênção do Senhor acontecer. Amém, irmãos? Olha só, meu irmão, Deus vai te abençoar. Amém? Escuta, o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia muito, muito colherá. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. O maior problema nosso é que, quando se trata de igreja, quando fala assim, semente, o Isaac, isso ou aquilo, a gente lembra logo de quê? Do dinheiro. O que impede alguém de receber uma bênção diante de Deus? O dinheiro. Será que Deus precisa do dinheiro para te abençoar? Será que Deus precisa do dinheiro para te abençoar? Mas a partir do momento
que Deus não precisa do dinheiro, do meu dinheiro, para me abençoar, o que eu vou fazer com esse dinheiro se ele não tiver um propósito divino? Ele não vai valer nada para mim, ele vai ser um dinheiro de miséria. Mas a partir do momento que eu faço algo em direção a Deus, me desprendendo, porque, irmãos, trazer algo no altar de Deus hoje, nas coisas que estão acontecendo no mundo, se chama desprendimento. Se chama desprendimento, se chama atitude de fé, de honra. E quando você faz isso, se Deus não te honrar, meu irmão, nós temos que rasgar da Bíblia, palavra por palavra sobre essa semeadura, porque senão Deus está mentindo. Mas é o contrário que Deus diz. Deus diz assim, fazei provas de mim. Fazei prova de mim, porque se eu não te abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção sobre a sua vida, que você não está esperando, meu irmão, ele não é Deus. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Amém? Deus vai te surpreender. Amém? Honra, irmãos. A honra, ela abre portas. E o altar de Deus, ele está com um DNA. DNA de honra, e só vai para o altar de Deus quem tem esse DNA na sua vida, essa marca na sua vida. Amém? Quinto e último tópico, irmãos, para nós terminarmos, para ir embora em paz, com o coração cheio de fé. Agora é a hora. Sua próxima fase não pode esperar mais. Amém? Parece uma frase, né? De impacto assim, para movimentar você, agitar você. Mas não é. Não é. É uma palavra profética, irmãos. É uma palavra profética. Chegou a sua vez. Agora é a sua vez de mudar de fase, de mudar a sua história, em nome de Jesus. Amém? Nós temos pessoas aqui na igreja hoje que são frutos e resultados do projeto de vida. Do projeto. Faz assim, irmão Lúcio. Aí, irmão Lúcio aí. Quantos anos que a esposa dele, a irmã Maria, fez projeto de vida e colocava o nome dele lá? Salvação da minha família, salvação da minha família. O esposo dela hoje é um homem salvo para a honra e glória do Senhor. Esse mês passado, a netinha dela lá em São Paulo desceu as águas, batizou, está salva em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque é resultado, irmãos. Resultado de uma nova fase. Às vezes, para nós, está demorando, mas no tempo de Deus, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Amém, irmãos? A fé não é movida, irmãos, pelo que se tem, mas pelo que vai acontecer. Pastor, eu não tenho. Pastor, eu não tenho recurso. Irmãos, isso aí é a primeira frase que a gente fala. Você sabia disso? É a primeira frase que a gente fala. Mas surge um problema aí se você não arruma. Né, irmã Geraldo? Sim ou não? A gente arruma. Para que a necessidade seja suprida, a gente arruma. Acaba o gás lá hoje, agora, você vai ver se você não arruma. Um gás emprestado, um pedaço, nem que seja um pedaço de lenha, uns 4 tijolos para você fazer um fogão, você vai arrumar. Porque você vai atrás para suprir a necessidade. Você vai atrás. Mas o que nós temos que aprender é ter uma nova mentalidade. Porque eu estou falando baseado pelo Espírito da Palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Às vezes a gente fica com medo de dar a semente, mas lá está escrito assim, Deus é quem dá a semente ao que semeia. Deus é quem dá a semente ao que semeia. Aleluia. Às vezes Deus está te pedindo algo que Ele vai te dar. Mas Deus só vai te dar se você não tiver medo de reter. Você não é uma cisterna. Você não é uma represa. Você é um rio que flui. Amém, irmãos? Porque as bênçãos vão chegar na sua vida e não vão parar. Não vão parar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Amém? Quero orar por você. Glória a Deus. Você entendeu que esta palavra é uma palavra de fé para a sua vida? É uma palavra, irmão e irmã, para te motivar. É uma palavra, meu irmão, minha irmã, que toda baseada na palavra do Senhor, mas para levar você a um nível maior da sua fé. A você olhar não para as circunstâncias, é você saber, conforme está escrito na palavra de Deus. Paulo, ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas só Deus dá o crescimento.
Amém, igreja? É somente o Senhor que dá o crescimento. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, eu quero te perguntar, aonde é a fonte de vida em você? A Bíblia diz que é o nosso coração. Coloque a sua mão à altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus agora, eu apresento diante do Senhor esses tantos homens que estão aqui, essas tantas mulheres que estão aqui, jovens, crianças que estão aqui, mas todos têm sonho, todos têm projeto, todos têm desejo. Eu peço, Senhor, nesta hora, abençoa os teus filhos. Abençoa, meu Deus e meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é quem dá o crescimento. Um é aquele que planta, Senhor. Outro é aquele que rega. Mas o crescimento vem do Senhor. O resultado vem do Senhor. Muitos terão colheitas, 30, 60, 100. Muitos alcançarão muito mais daquilo que o Senhor está, Senhor Deus, colocando no coração desta pessoa. Porque o Senhor faz muito mais e além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, porque o que está operando em nós é o teu poder. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja e que até o dia 31 de dezembro, caminhos sejam liberados, portas sejam abertas. Meu Deus, que o Senhor libere essa pessoa para ter uma grande vitória até o dia 31 de dezembro, seja na cura, seja na libertação, seja na salvação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos consagrar o óleo da unção? Estende a sua mão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora o óleo da unção. O óleo que vai entrar na nossa casa, o óleo que vai entrar no nosso ambiente de trabalho, o óleo, Senhor Deus, que vai ungir a esposa, o marido, os filhos. Senhor, abençoa este óleo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga glória a Deus aí. Bata palma e dê grito de glória.